Boas malta, bem-vindos a mais um Motogastronomia. Desta vez a passar aqui a ponte 25 de Abril, ou para os mais antiquados, a ponte António Salazar. Se o Chega a voltar a governar ainda se chama outra vez António Salazar, deixem que vocês vão ver. Bem, e então hoje vamos a um restaurante que eu acho que ainda não tínhamos trazido aqui ao canal, nenhum vídeo de comida asiática, pois não, nem chinesa, nem nada dessas coisas. Nada, ultimamente acho que desde que foi inaugurada esta rubrica tem sido sempre à base de carnes, de comidas mais tradicionais, muitas bifanas. Portanto, desta vez vamos fazer uma coisa diferente para começarmos o ano em grande. Yeah. Então, Motogastronomia de janeiro, vamos até à Ásia. Infelizmente, Exatamente. a moto não voa, senão apanhávamos o avião. Ou então, aliás, podemos ir daqui até o aeroporto, apanhar o avião, ir até Tóquio, comer e voltar. O que lá não falta são motas para andares. Ai, garantidamente. Pelo menos nunca fui à Ásia, mas quando vejo na televisão, vê-se as motas ali em grande estilo. Por algum motivo a gente estamos montados numa japonesa, né? E então íamos à representação, íamos à fábrica da Honda. Que se calhar até é na China, mas pronto, isso são outros detalhes. Hoje a nossa viagem gastronómica vai passar por uma ida até à Ásia. É um restaurante que está na lista há algum tempo, não é? Não na minha, Sim. mas... Está na minha dos recomendados. As pessoas com quem eu antes trabalhava na outra empresa sabiam que eu adorava experimentar restaurantes, então eu tinha assim uma lista de recomendações de sítios a ir que as pessoas dizem: olha, vai aqui, come-se bem, é assim, é assado, é cozido. E portanto hoje vamos até à cozinha vibrante e fascinante asiática. O restaurante fica em Lisboa, fica perto do Time Out, do mercado Time Out, está ali também um jardim. Na Rua da Moeda, se não estou em erro. Exato. Por isso basta, para quem é da margem sul, virar aqui em direção a Belém, fazer a 24 de Julho, sempre em frente, e depois lá ao pé do Time Out, circundar o jardim, estacionar por ali e ir a pé, porque aquilo é mesmo junto. Existe ali outro restaurante que nós queremos ir, mas isso vai ser um date, não vai ser uma motogastronomia. Né? Temos lá... Agora vamos dizer qual é que é às pessoas, porque as pessoas vão ficar curiosas. Então. Que é a sala de corte. Pronto. Sim, mas sem capacetes, por favor. Porque a Rita tem esta ideia de que ir para certos restaurantes com capacete não é chique. Tem que ir bem penteada. Eu sinto-me super... Eu sei que isto tem que ser, e quem gosta até de motas, se calhar até... Comprar um capacete é como, para mim, comprar uns sapatos ou uma mala. Mas para mim, olha, o capacete aperta-me imensa cara. Eu até queria ter um daqueles capacetes que se vê lá na Ásia, que as pessoas metem só assim na cabeça e apertam só assim com o fio. Quase que não está a pôr cara, sabem como é que é? É um jet. Porque acho muito mais giro esses capacetes. Mas pronto, mas tenho que andar com estes. E eu sinto-me super apertada. E pronto, e não gosto de chegar aos sítios com o capacete na mão. Peço desculpa a toda a gente que é motoqueiro, motocar, Motar. motar. Peço desculpa, não quero ofender ninguém, mas eu, Rita, não gosto. Eu só ando à boleia mesmo para comer. E porque adoro Lisboa e adoro esta cidade cheia de vida. E apesar do dia não estar assim grande espingarda a nível de sol, está assim meio farrusco, mas esta ponte é sempre imponente, esta vista. E a vida em Lisboa, né? É sempre diferente. Mesmo que esteja frio, Eu adoro a vibe Lisboa. leva-se. É a vibe lisboeta. As pessoas em Lisboa não param de estar frio ou estar calor. E por incrível que pareça, nós somos viciados no sushi.
e nunca trouxemos um restaurante de sushi aqui. É incrível, né? Mas temos um sítio para vos levar. Atenção, um sítio que nós já conhecemos. Não é um sítio que experimentaremos novo, mas como gostamos, temos que partilhar convosco, porque o que é bom é para ser partilhado, de facto. E é daqueles sushis que pagam e podem comer até arrebentar. Mas não vamos dizer hoje qual é, porque de facto não vamos lá hoje, portanto não vale a pena estarmos a falar dele hoje. Hoje é asiático, hoje vamos para comida vibrante e colorida asiática. Os pad thais, os baos. Na verdade eu gosto de todas as cozinhas, não sou assim uma pessoa esquisita. Qual é a tua cozinha preferida? Sei lá, eu gosto muito de sushi, mas também gosto de uma boa carne, né? Também gosto de peixe, por isso é difícil. Com as restrições que eu tinha, limitava-me bastante a nível de alimentação, como tu sabes, né? O sofrimento que tinhas em casa para fazer o comer para a gente. E então, comecei a perder interesse ou a não querer tanto certos comeres. Na comida alentejana a gente temos muito pão, né? Muito trigo, apresenta aquelas coisas muito temperadas. Sim. Por isso é que eu sou tão exigente a nível de tempero e de sal. Tempero de ervas, nem é tempero de... Sim. Nem é mais de especiarias. Apesar de ser alentejano e de gostar de coisas temperadas, detesto coentros, mas pronto. Atenção, tu até gostas de coentros, não gostas é do excesso de coentros que às vezes se usa. Eu abuso. Mas aí o facto deve-se, como a cozinha era muito pobre e as pessoas usavam aquilo que tinham, usavam essas ervinhas e se abusavam delas para dar mais gosto à comida, como os coentros, a hortelã da ribeira, a salsa. Yeah. E então acredito que fosse aí que fossem buscar o sabor e fazer aqueles caldinhos que ficavam depois tão ricos e que iam molhar ali aquelas sopas de pão. Não havia mais nada, era pão e água, e então tinham que inventar mais qualquer coisa para dar sabor. Sim. E para não ser sempre igual. Exato. E hoje em dia tens as sopas de cação, tens as sopas de tomate, tens as migas, tens isso tudo, que são das coisas mais enriquecedoras a nível gastronómico, que já quase toda a gente aplica nos restaurantes, mas para se fazerem umas boas não é qualquer pessoa, né? Sem dúvida. E agora o nosso restaurante vai ficar do lado direito, neste prédio supostamente amarelo, não é? Temos que arranjar aqui lugar para meter a moto. E pronto. Bem, temos aqui lugar mesmo em frente ao restaurante. E já estão a ver onde é que isto é.
está feito. Vamos para umas money bags, que são tipo umas trouxinhas de cogumelos com caju e hortelã, certo? Depois pedimos os baus. Seguimos aqui as recomendações que a senhora nos deu. Eu vou comer um bau de pato, que ela sugeriu como sendo o melhor, e a seguir de galinha. O Miguel optou pelo de camarão. E depois vamos dividir um pad thai de camarão, que era o que me apetecia hoje, era um pad thai. E é isso, para já é isso. Vamos beber água, se bem que há ali coquetéis que eu beberia, mas hoje vai ser água. E é isso, malta, já vos mostramos o comer. A mim apetecia-me sushi, a mim apetece-me sempre sushi, mas pronto. Já sabia. Diferente. Picante. A carne é tenra. Olha para cá. Tem romã. Aquilo dá aqui um toque fresco. Mas a carne do pato tem assim um sabor que eu não sei se gosto. Melhor, não sei se adoro. Agora é a minha vez de provar aqui o de pato. Está saboroso. Tem aqui um molho tipo agridoce, né? Que senti assim um ligeiro toque picante. Mas se calhar a tal situação da romã é capaz de cortar. Eu não apanhei a romã. Olha, mas até gostei. Ela não gosta muito do sabor do pato. O sabor do pato é que esta carne desfiada faz-me lembrar o borrego. Aquele borregum assim desfiado, mas faz-me lembrar a textura, não é? É melhor que o outro. A crocância do camarão está muito boa. Acho a tempura. Anda bacurão. Mas acho que o conceito de street food é esse mesmo, né? É a gente pegar e comer e arrancar e pronto. Tem um toquezinho picante, nada de especial. Aguenta-se bem. Está muito saboroso. Este está aprovado. Bem, agora vamos provar os money bags. Tem aqui um molho por baixo. Vamos começar o ano com money bags, que é para ver se entra dinheiro. Entra o money nas nossas bags também. Bem que a rapariga disse que estava quente. Porra! Aparentemente isto tem cogumelos e tem outras algas aqui para dentro. Especiarias com fartura. Está picante. Mas isto também, agora é a altura ideal. Inverno, que é para aquecermos com este picante. É um picante suportável, não é aquele picante muito agressivo. Apesar de ser picante e estar quente, até gosto. E o molho tem qualquer coisa que ele me recorda. Uma especiaria qualquer, talvez hortelã. Hortelã, mas com outra coisa qualquer. Olha, não desgostei dos money bags. Significa que estou a atrair a prosperidade dos money bags. Os money bags não me surpreenderam. Esperava outra coisa diferente. Senti só assim o estaladiço da massa frita
e o picante. Ao contrário do Miguel, o Miguel gostou, eu não achei nada de extraordinário. E também o bao. A textura do bao, do pãozinho, foi das melhores texturas que já comi em termos de sabor também. O molho estava bom. O sabor do pato é que não aprovei tanto, mas se calhar sou mesmo eu que não assim, gosto de arroz de pato, mas se calhar o pato assim não gosto tanto. Depois provei o do Miguel com o camarão e não gosto daquela tempura de camarão e até gostei mais do dele. Estava com um sabor mais fresco e mais rico. E pronto, é isso. Mas até agora sim, tirando essas coisas, estou a gostar do ambiente, do espaço. Super aprovado para se voltar cá. Acho que os Moneybags para mim... Vamos lá então provar aqui o Pad Thai. Não sou o maior amante de massas compridas, detesto esparguete, mas pronto. Está muito saborosa. Está muito bom. E tem um ponto a favor, que trouxeram a especiaria do picante ao lado. Para quem quiser meter picante, espalha a especiaria por cima. Trouxeram também a lima para dar aquele toque fresco. Pad Thai está perfeito. Digo-vos que sempre que vejo Pad Thai num restaurante deste estilo asiático, é sempre aquilo que eu peço. Normalmente peço sempre de camarão e este, sem dúvida alguma, é dos melhores que já comi. A massa está super saborosa, os camarões são super firmes e grandes, os amendoins vêm à parte, dão aquele toque crocante, a lima, está perfeito. Equilíbrio de sabores fenomenal, sem dúvida, recomendo. Temos então aqui o soy, ou nem sei. Soy, né? Uhum. Temos o soy, que de notar que cheira extremamente bem ali à entrada, né? O restaurante cheirava bué da bem. Não é muito comum um restaurante cheirar assim. Principalmente quando mexe com muitos fritos. Gostei bastante. Olha, foi uma boa surpresa. Não estava a contar e sim senhora. O Pad Thai estava bastante bom. Os Money Bags também estavam bastante interessantes. Tu não gostaste, né? Não, eu não achei nada de especial, mas são Eu gostos. sou uma pessoa saudável que come cogumelos e essas coisas. E os baus estavam interessantes também. Não, os baus estavam também muito bons. O que tu escolheste também não era assim tão mau, mas o outro era muito melhor, né? É, o de camarão era melhor. Yeah. A Ciumara, também a moça que nos atendeu, super simpática, super prestável. Todos eles, né? Pareceram bastante profissionais e bastante dedicados àquilo que estavam a fazer, se bem que essa rapariga estava Foi bem mais simpática. Sim, com mais atenção, Sim. estava mais atenciosa. Os outros estavam a trabalhar normal, mas ela estava com uma simpatia extra. Não sei se era por sermos portugueses ou não. Mas ela não era portuguesa, portanto não sei se é por isso. Acho que é mesmo dela. Tem bons drinks, parece-me. Pelo menos diversos bons drinks, pareceu-me. Espero voltar para experimentar e pronto, está feita aqui a nossa... Então, avaliação motogastronomia para o soy vai para um 8,5 e só não é 9 porque... Só não é 9 porque para mim aqueles Moneybags estragaram um bocadinho a pontuação, mas foi para mim, se calhar para o Miguel não. Está aqui um radar. Mas pronto, como temos que chegar aqui a um consenso entre os dois, 8,5.
Ainda bem que estava ali a placa do radar. Não viste o radar ali? Não. Porra, o carro da polícia ali. E pronto, é isso. E no meio do caos de Lisboa, deixamos aqui a nossa avaliação motogastronomia para o SOI. Espero que vocês também tenham gostado de nos acompanhar nesta viagem até à Ásia. Infelizmente foi em Lisboa, não apanhámos o avião para ir para lá, mas qualquer dia logo se vê. Grande abraço, malta, fiquem bem, até ao próximo E vídeo. sejam felizes. E levem a vida leve, né? É, levem a Pois. vida leve. Grande abraço, malta, fiquem bem. Ai, vais-me perder! Quero que nada.